Olá, seja bem-vindo a mais uma Sala de Visitas, que é a sua sala de visitas, telespectador da TV Câmara São Paulo. Hoje a gente vai conversar sobre a situação dos delegados de polícia do estado de São Paulo. Quem nos traz esse tema, que já conversou com a gente outras vezes também, com temas parecidos, é o vereador Reis, do PT. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Natália. Obrigado aqui a presença do doutor Jorge Melão, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Já estivemos aqui com o presidente do Sindicato dos Investigadores, o Rebouças, e com o presidente do Sindicato dos Escrivães, o Xavier, e achei por bem também que o Sindicato dos Delegados viesse à sala de visitas também fazer a exposição sobre o que passa, o que é a segurança, as dificuldades da categoria frente às condições de trabalho que tem no estado de São Paulo. Passar a visão de quem trabalha, de quem vive essa situação para o pessoal que está em casa nos assistindo. Para a população realmente conhecer de perto, né? Porque você sabe, a população só conhece a polícia quando realmente precisa, né? Exatamente, mas quanto está antes, como está a situação deles, para poder nos oferecer esse serviço é que a gente pouco conhece. Exatamente. E precisa conhecer um pouco mais. Por isso você está aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Obrigado, vereador Reis, por nos conceder essa oportunidade. Agradecemos à Câmara Municipal e São Paulo por estar dando a chance da população conhecer um pouco do que é a atividade policial, o que é a atividade do delegado de polícia, o que é trabalhar com segurança pública. Muito obrigado. Quando a gente fala do papel do policial, eu vou falar uma coisa bem banal. A gente pensa naquela imagem de filme que a gente conhece de delegado, aquele filme americano, aquela coisa glamurosa, o óculos. Não está bem assim não, né? Não é, vereador? Como é? Você me responde, Jorge, está bem assim ou não? Como está a situação do delegado hoje aqui em São Paulo? Está difícil, não está? Na realidade, não é nada glamurosa a situação dos delegados. É totalmente contrário do que a gente principalmente no estado de São Paulo. É o pior salário do Brasil, é do delegado de polícia. É o pior salário aqui no estado de São Paulo, do estado de São Paulo. São as piores condições de trabalho e também a pior condição de acessibilidade, ou seja, em termos de promoção na carreira. Ou seja, você não tem uma evolução funcional que permita com que o policial que ingresse fale assim, bom, eu vou chegar lá no topo da carreira, em razão da política praticada no estado de São Paulo. E quando a gente fala em segurança pública, o delegado tem um papel extremamente essencial nisso, não é verdade, vereador? O delegado de polícia, ele é o presidente do inquérito policial, né? Das atividades de polícia judiciária, os procedimentos de polícia judiciária é presidida pelo delegado de polícia, com a assessoria do escrivão de polícia e do investigador de polícia, né? Que é uma equipe, como a gente conhece. Exatamente. Então, é um cargo, é um delegado, é um poder que se delegou a ele, né? É um poder do juiz, né? Por isso que chama polícia judiciária. Olha, pouca gente né? sabe disso. É a polícia do juiz. E no passado ela era do juiz, hoje ela é do executivo. Mas ela exerce papel de polícia do juiz. Tem que ter um advogado que está por trás disso. É um bacharel em direito que presta um concurso público, um concurso muito difícil para se passar. Que tem que estudar muito, estudar muito tempo. Exatamente. Depois que ele passa nesse concurso público, ele faz um curso na academia de polícia. Tem um curso específico. Específico de formação de delegados, né? Depois desse curso é que ele vai para as delegacias exercer a função. Então, pelo menos para exercer a função, ele deixou aí uns 5 anos, 6 anos investindo em estudo para chegar a ser delegado, é isso mesmo? Para poder ser delegado. E aí, como é que a gente vê a situação do delegado hoje ganhando pouco, investe 6 anos estudando para ganhar pouco? Como é que vocês veem isso? 6 anos ou mais, né? 6 anos ou mais, aqui continua estudando. Na universidade, 5 anos na faculdade, e muitos que não têm condições de pagarem seus cursinhos estudam em casa. Então, dificulta um pouco mais, dobra o tempo. Então, e os que se dedicam a cursinhos, pelo menos um ano e meio de cursinho para estar bem preparado e conseguir êxito nas provas dos concursos. São 7 anos, então, pelo menos? Uma média de 6 a 7 anos, tranquilamente, de dedicação exclusiva para essa finalidade. Agora, a nossa situação em relação, não só em relação aos delegados de polícia dos outros estados e a Polícia Federal, mas também em relação às demais carreiras jurídicas. Nós somos, na essência, carreira jurídica, tanto é que o Estado de São Paulo, através da emenda constitucional estadual, reconheceu efetivamente o cargo de delegado de polícia como carreira jurídica, apenas não paga como tal, ou seja, reconhece no nome, no título, mas não reconhece como atribuição e como retribuição salarial. Essas situações em que deixa o Estado de São Paulo na condição não só do delegado de polícia, mas da Polícia Civil em geral, como uma das piores condições de trabalho no Brasil,
está fazendo com que bons profissionais migrem para outros estados, para exercerem as mesmas atividades que exercem aqui. Neste último concurso para delegado de polícia, em que foram aprovados 350 delegados, não assumiram 350. Assumiram quantos? Juntando as duas turmas, uma média de 118, 120 delegados de polícia. Nossa, não é nem metade. E 218. Ah, tá. E desses 218, 4 na academia de polícia pediram exoneração para assumir o cargo de delegado de polícia em Minas Gerais, que o salário é tão ruim quanto o de São Paulo. Nossa. Porém, a evolução na carreira é muito maior. Aqui no estado de São Paulo, em razão de uma lei criada pelo governo do estado de São Paulo para todas as carreiras policiais civis, a primeira promoção para um policial civil hoje no estado de São Paulo é após 15 anos na atividade. E em qualquer outro estado, em 15 anos você já está no topo da carreira. Nossa. Então, só a título de exemplo, o Espírito Santo, o ano passado, eles estavam começando a fazer uma greve, os delegados de polícia, porque o governador queria aumentar o tempo de evolução na carreira para chegar no topo da carreira de 10 para 13 anos. Nossa. Ou seja, e aqui no estado de São Paulo, a primeira promoção só após 15 anos. Isso aí desmotiva, porque você fica 8, 10, 12 anos estagnado, sem qualquer ascensão na carreira. Claro, é um desmotiva. incentivo, né? Para o Aí trabalho é trabalhador. Só imagina, a senhora está lá há 12 anos fazendo seu serviço, a senhora está muito bem experimentada, a senhora está com a prática no serviço, assim, para Já sabe. prestar a sua atividade policial num estalo de dedos. Aí entra um outro profissional, Claro. com um mês de atividade, está no mesmo patamar. Então, isso aí desmotiva os mais velhos, infelizmente, mas existem muitos outros problemas e vamos debater aqui. Claro. Você já viu desmotivações como essa de conhecidos, vereador, de histórias parecidas? Vários delegados que deixaram a carreira para outros cargos, até para advogar, né? Muitos vão advogar ou vão para outros estados porque o salário é muito ruim e as condições de trabalho, né? Porque o delegado ele trabalha em plantões, ele trabalha durante o dia, ele trabalha durante a noite. Não tem hora para ser chamado, não tem isso também. Ele trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha no Natal, no Ano Novo, né? Porque às vezes eles falam, não, porque o Ministério Público vai pegar, vai fazer o papel de polícia. Não vai fazer nunca. O promotor não vai querer ficar no Natal num plantão de polícia. Aniversário da esposa, aniversário dos filhos. Exatamente. Seu próprio aniversário. Juiz de direito não vai querer ficar no Natal, no Ano Novo, lá num plantão atendendo o povo. Mas o delegado tem que estar presente. A autoridade policial tem que estar lá para receber lá as demandas que vêm da população, os crimes que acontecem, a população vai aonde? Vai à delegacia, vai registrar, precisa tomar providências, tem certos casos, precisa de diligências, precisa de solicitar perícia, tudo isso é papel da autoridade policial, né? Ele precisa estar presente lá. Exatamente, só que não o Estado não reconhece, não só a valorização do delegado de polícia, como os demais funcionários de carreira, como eu já falei aqui do investigador. Claro. Por exemplo, não Toda a equipe ali, toda não a reconhece, equipe. por exemplo, a questão do Nível universitário. a questão jurídica, né, da carreira jurídica do delegado, e não reconhece o nível universitário para os investigadores escrivães, né? E submete a escalas extras, né? Às vezes você está em casa, você é chamado, olha, vai ter que estar aqui 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você tem que estar lá. E não tem como dizer E não ganha hora extra, viu? E nem adicional Não tem hora noturno. Nem adicional noturno, não existe nada disso. Trabalha porque é vocação, porque quer qualquer estar ali. trabalhador aí que trabalha a noite toda, ele tem um adicional noturno. Se ele ficar 2 horas a mais, ele recebe hora extra. Não, eles têm lá o padrão, que é um salário muito baixo, aí tem o IRTP, que é o Regime Especial do Trabalho Policial, né, que diz que o policial tem que estar à disposição 24 horas, o tempo que precisar. Mas isso fere, inclusive, princípios constitucionais. O policial é um cidadão você também. tem que ter uma carga horária. Claro. Você pode ter algum caso esporádico, tudo bem, mas não efetivamente que isso Tornar aconteça isso sempre. né? Exatamente. Tornar-se uma rotina. Como o sindicato trabalha com isso? Luta, né, Então, contra que isso aconteça? Nós temos implementados algumas ações na Justiça, estamos aguardando resultados. O que acontece é que, infelizmente, o judiciário paulista é muito pró-governo. Né? Infelizmente, e não estou dizendo isso aqui acusando o judiciário. É uma tendência, porque chega em agosto, setembro, o judiciário vai com o chapéu na mão pedir verba suplementar. Ou seja, o judiciário está
de joelhos frente ao executivo, porque não tem dinheiro, não tem recurso próprio. O que é essa verba suplementar para o pessoal que está em casa entender? A verba suplementar é o seguinte, são dotações orçamentárias destinadas a cada poder. Então, o Poder Legislativo tem a sua dotação orçamentária, o Poder Judiciário tem a sua dotação orçamentária e o Executivo também. Mas o ente arrecadador é o Executivo, e é ele quem faz a distribuição dessas verbas. E essas verbas são destinadas ao Legislativo e ao Executivo conforme o governo quer. Passa pela Assembleia Legislativa, passa pela Câmara Municipal, pelo Congresso Nacional, mas é o governo que dita as regras e que lá são votadas e normalmente são votadas de acordo com o que o Executivo quer. E o governo sempre dá o cobertor menor que o corpo, menor que a pessoa. E obriga a pessoa, no caso o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Legislativo nem tanto, mas o Judiciário com toda certeza, a pedir verba suplementar. Ou seja, deixa um poder dependente do outro, apesar da Constituição ser clara que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas a dependência financeira é a pior delas. Então, acaba ficando refém e as decisões dificilmente são feitas contra o governo, mesmo que a parte tenha razão, como já aconteceu com o sindicato várias vezes. A respeito dessa lei que criou o RTP, só a título de esclarecimento, é uma lei de 1968, da época da ditadura, e que foi reeditada várias vezes, foi outras leis que vieram, encamparam essa lei aí. E qual era o objeto desta lei? Nós fomos estudar um pouco, não temos nem a certeza, de que esse estudo está correto, mas tudo indica que sim. Em 68 estávamos vivendo uma ditadura militar, muito poderosa, forte, e criou-se esse RETP, Regime Especial de Trabalho Policial, a fim de que o policial fosse chamado a qualquer hora para combater o comunismo e não a criminalidade. Nossa. Era para combater os revolucionários, o comunismo. Então o policial tinha que ser chamado a qualquer hora do dia ou da noite para ir para a frente de trabalho, para lutar contra o comunismo, para não permitir que o comunismo fosse implementado no Brasil. E em razão disso, além desse fator, do policial ser chamado a qualquer hora, era uma verba que seria, entre aspas, a mais, ou seja, estava lá para fazer parte dos vencimentos do policial, mas não integrava o seu salário, mas era uma boa verba. Então vamos supor, se você ganhava R$1.000 de salário inicialmente, você ia ganhar R$1.500, R$2.000 de regime especial de trabalho policial, por dois motivos. O primeiro, para ser chamado a qualquer hora, mas o principal, para não ser cooptado pelos movimentos de esquerda. Nossa. Então, é um fator histórico, envolvido nessa... histórico. Agora, o que acontece? Hoje, esse regime especial de trabalho policial é inconstitucional. Hoje não dá mais. Não, ele é inconstitucional. Primeiro porque a Constituição Federal e a estadual também dizem que servidores como delegado de polícia, policiais civis em geral, por pertencerem a determinada classe de servidores, devem receber por subsídios. E o subsídio não se coaduna com determinados penduricalhos, que nós chamamos, com gratificações. Então, isso aí já é inconstitucional por isso. É inconstitucional porque não permite que o policial tenha os mesmos direitos que o trabalhador comum, que é o direito à hora extra. Então, se a senhora imaginar que um plantão de 12 horas é estafante, que é o que ocorre todos os dias nas delegacias, é estafante, eu digo para a senhora e para os telespectadores que plantão, em regra, não são só 12 horas. São mais? Você tem que entrar antes do expediente para poder assumir um acervo do que está acontecendo, verificar se está tudo em ordem, se a viatura, policiais, as condições do trabalho estão em perfeita ordem. E você também não consegue sair antes, porque você tem que passar o plantão para os colegas e tem que dizer para ele que está tudo em ordem. Isso foi quantas horas? Foram quantas horas? Uma média de 13 horas. 13 a 14 horas. Isso num plantão normal. Num plantão normal. Isso num plantão normal, no dia a dia, que acontece normalmente com vocês. Porém, o que acontece principalmente nas unidades policiais, nas delegacias mais carregadas, chega o flagrante no final do plantão, faltando 1h30, 2. E um flagrante, em regra, o flagrante mais rápido que a gente pode considerar que seja feito aí, que é um porte de arma, que é uma coisa mais ou menos simples, leva no mínimo 2 horas, 2h30 para ser elaborado. Nossa. Então, se uma ocorrência policial trazendo um flagrante, aportar na delegacia, faltando 1 hora, 1h30 para o término, esse flagrante vai terminar 1h30, 2 depois do plantão. Então,
o plantão policial, que seria de 12 horas, vai para 14, 15, 16 horas. Imagina como fazer para mudar isso, a gente vai descobrir no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com a nossa sala de visitas. Hoje o nosso tema é a situação dos delegados no estado de São Paulo. Quem está comigo apresentando o programa hoje é o vereador Reis, do PT. Nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Delegados aqui do estado de São Paulo. E a pergunta que eu fiz no final do último bloco, vereador, foi como reverter essa situação, como mudar essa situação do delegado hoje aqui no estado? É necessário, primeiro, valorizar as carreiras policiais. Né? Primeiro passo. Primeiro passo, o policial tem que ter o salário digno. Ele é um trabalhador, ele tem que ser valorizado como trabalhador. Para que ele se dedique exclusivamente à atividade de polícia. Depois, precisa contratar mais policiais. Há um déficit muito grande, falta delegados, falta investigadores, escrivães, né? Funcionários administrativos. Muitas vezes os policiais ficam fazendo trabalho administrativo que não é trabalho dele. Há um desvio de função, né, na polícia. Mas é para ele poder ajudar a equipe? Não, porque não tem a pessoa para fazer o trabalho, então em vez de ele tocar um inquérito, ele vai cuidar de questões administrativas da unidade. E acaba atrasando o trabalho. E acaba mais uma ausência daquele funcionário no seu devido lugar, né? Então você vai a uma delegacia, tem um escrivão para atender toda a população. Aí as pessoas levam horas para poder registrar uma simples ocorrência, né? Então tem que contratar funcionários. Um plantão de polícia, no mínimo, tem que ter 2 escrivães, no mínimo 2 investigadores, no mínimo. Chutando baixo ainda. Chutando baixo. Hoje tem um escrivão e um investigador. É muito pouco para a população. E um delegado. Um plantão, às vezes, tem 3 funcionários. Você vai à delegacia, tem lá 50 pessoas na fila e 3 funcionários para atender eles. Quer dizer, a população vai reclamar, vai dizer que o serviço está sendo mal prestado, mas não é a polícia culpada. O culpado é o Estado que não está provendo os cargos, que não está fazendo os concursos, contratando, não está remunerando adequadamente. Que acho que é o grande porém aí nessa questão toda, né? Porque às vezes passa, como a gente falou no outro bloco, passa no concurso, mas pede exoneração para recorrer a outros estados que pagam melhor que São Paulo, não é isso? E o governo, ele é muito lento, né? Ele, para fazer um concurso público, ele leva 3 anos, é uma coisa de louco, nunca vi isso. Né? Agora ele anunciou aí que eu tive lá no dia que o governador assinou a autorização para contratar, para fazer concurso público para escrivães, investigadores, abaixo daquilo que é necessário, né? Muito abaixo. Mas, por exemplo, ele assinou até agora, não saiu um edital. Quer dizer, já tem mais de um mês que eu fui lá ao Palácio dos Bandeirantes e até agora não tem o edital ainda. Então, é muito lento o governo para essas respostas, né? Quer dizer, ele anunciou há um mês atrás, talvez a partir do ano que vem é que vai ter esse concurso. Aí a pessoa vai fazer o concurso, vai se inscrever, vai pagar a taxa, vai fazer a prova, aí eles vão corrigir a prova, vai mais 6 meses. Quer dizer, quando o governo terminar todo esse processo, acabou o mandato dele, vem o outro governo e assim por diante. Então é muito lento para dar resposta. Então precisa contratar funcionários urgente, precisa pagar bem e precisa estruturar a polícia. A polícia não pode ir para uma delegacia sucateada, destruída, não tem um computador, não tem uma máquina. Tem que ter estrutura para o policial trabalhar. Porque a polícia mesmo hoje, com toda essa modernidade, há documentos que precisa da máquina de escrever. Não sei se você sabe disso. Nossa, não, isso é novidade para mim. Por quê? Há documentos que precisa da máquina de escrever. Uma planilha, por exemplo, para planilhar, para tirar impressões digitais. Ela não sai no computador, você tem que ir lá e escrever os dados, manual, os dados da pessoa para poder planilhar ele. Então, ainda há casos de documentos que precisa da máquina de escrever. E às vezes a máquina de escrever é aquela Hamilton de 1940 alguma coisa, que você tem que catar milho porque ela não funciona. Tamanho é a estrutura que tem a polícia. A viatura, às vezes, não tem combustível para sair à rua. O delegado precisa, às vezes, fazer, por exemplo, houve um caso de homicídio. A autoridade tem que comparecer ao local. Está no Código de Processo Penal. Né? Ele tem que ir lá, tem que primar para que o local seja preservado, para que a polícia militar preserve, para que as provas não sejam destruídas. Ele tem que acionar os peritos. Então, toda vez que ocorre um homicídio, a autoridade policial tem que comparecer ao local. Né? Então, às vezes, não tem uma viatura. Tem casos aí, eu já tive casos em delegacia que
o delegado foi com o carro particular dele. Já fui. Porque não tinha viatura para a autoridade Você já comparecer. foi? Você disse que já foi carro particular. Aliás, várias diligências, não só nesse sentido, foram realizadas com o meu carro particular, porque o plantão policial não dispõe de viatura descaracterizada. E para você chegar a determinados locais onde aconteceram ou estão para acontecer alguns crimes, por exemplo, tivemos alguns casos de sequestro nas delegacias da Zona Leste que eu atuei, e que se eu fosse com a viatura preta e branca, o sequestrador poderia até matar a vítima. Claro. Né? E o meu carro teve que ser usado, e não foi nenhuma nem duas vezes, ou às vezes o carro do escrivão, do investigador, para que nós pudéssemos chegar de surpresa e com isso fazermos o serviço da polícia judiciária, que é prender o sequestrador e resgatar a vítima intacta. E se chegássemos com a viatura policial caracterizada, preta e branca, sirene, isso e aquilo, com provável certeza a vítima poderia ser morta. Então, essa situação, o Estado é que tem que fomentar. Agora, pegando a carona no que o vereador Reis falou a respeito de funcionários, nós, no Sindicato dos Delegados, estudamos bem essa parte aí. Então, só para o senhor ter uma ideia, vereador, e ao público que nos assiste, o Estado de São Paulo, a última vez que criou cargos para a Polícia Civil foi em 1994. Nossa. Ou seja, o número de policiais civis hoje se refere ao quadro de policiais civis de 1994. O número mais... Não, em 94 foi a última vez que houve contratação, é isso mesmo? Não, que criou cargos. Que criou cargos. Não criou mais. Não houve criação de cargos. O que eu quero dizer com isso? Quase 20 anos. Com essa criação de 1994 para cá, que não teve mais nenhuma criação de cargos, o que a gente quer dizer com isso? São 8 mil investigadores, continuam 8 mil investigadores desde 1994. E desses 8 mil investigadores, 11 mil escrivães, eu não sei hoje os números precisos, mas o total de policiais civis é uma média de 36 mil no estado de São Paulo. Se somarmos com os auxiliares administrativos, dá em torno de 38, 40 mil funcionários. Mas policiais mesmo, uma média de 36, 38 mil policiais civis. Desses, que esse número se refere a 1994, faltam hoje 8 mil policiais civis. Desse número de 94. Faltam 8 mil policiais civis. A população do estado de São Paulo, de 94 para cá, cresceu mais de 26%. Se formos atualizar essa conta, hoje a falta funcional gira em torno de 12 a 15 mil policiais civis. E nós temos batido nessa tecla com a constância, fazendo propagandas em jornais, divulgando que a Polícia Civil não tem condições de trabalhar porque o Estado sucateou a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O Estado deixou a Polícia Civil numa situação pré-falimentar. Ou seja, não temos quaisquer condições de trabalho. Basta a senhora ir em qualquer delegacia, principalmente no interior e Grande São Paulo, que a senhora vai ser atendida, ou o cidadão que está nos assistindo vai ser atendido, não por um policial, mas por um funcionário da prefeitura. E isso compromete, inclusive, a segurança do cidadão, compromete o trabalho policial no quesito esclarecimento de crimes, que é a nossa função, porque esse funcionário da prefeitura, por mais que ele tenha boa vontade, por melhor que seja o seu atendimento, ele não fez um curso técnico de formação policial. Ele não pode portar arma, ele não pode conduzir viaturas, ele não pode realizar atividade essencialmente policial. Está ali apenas para colaborar num eventual atendimento. Um eventual atendimento, não sei. E esse atendimento, por mais cordial que ele seja, por mais educado, ele é ineficaz. Porque quando se faz uma pergunta para uma vítima, para uma testemunha, o policial que estudou, que fez um curso técnico de formação policial... Passou 7 anos estudando isso. Ele sabe perfeitamente a pergunta que ele vai fazer, o que direcionará as investigações. E o funcionário da prefeitura, infelizmente, por mais boa vontade, olha que eles têm muita boa vontade, eles se dedicam. O problema não é eles, né? Eles deixando claro. Exatamente. O problema é a forma com que o Estado nos trata. Isso prejudica as investigações. E se nós quisermos um Estado que tenha uma polícia judiciária efetiva, se nós quisermos um Estado que tenha uma melhor prestação de serviço, uma prestação de serviço de qualidade, porque eu tenho dito em vários órgãos de comunicação que o cidadão paga muito caro pelo péssimo serviço público que lhe é prestado. Mas não é só na área policial, é em todos. A senhora pode ir a um hospital público, a senhora pode ir a qualquer órgão público que o atendimento é péssimo, que a situação é sucateada. Mas a Polícia Civil, que lidar com a segurança, a polícia em geral, né, que lida com a vida do ser humano, que é o bem maior, tem que ser aparelhada, tem que ser reconhecida. E o Estado tem que dar condições de trabalho.
eu não posso ser contratado para ser motorista de uma empresa e exercer a função de motorista se eles não me derem um carro. Claro. E é consegue exercer seu trabalho. E é isso que está acontecendo. Eu não posso dizer que sou professor se eu não tiver alunos. Então, as coisas precisam ser interligadas e o Estado precisa mudar a sua mentalidade. Só a partir daí é que nós vamos ter uma condição de trabalho melhor. Fica muito claro que o resumo disso tudo é um problema de segurança pública. Resume num problema de segurança pública estadual, não só na cidade, não é, vereador? Como que a população vai ter segurança pública se a polícia está sendo tratada dessa forma? Como que ela vai poder dar resposta para o cidadão se ela não tem estrutura, se é mal remunerada? Quer dizer, não vai ter segurança, né? A investigação vai ficar precarizada, ainda mais com os dados que o Dr. Jorge Melão passou. Quer dizer, a população cresceu de 94 para cá. 26%, né? Mais A população cresceu. 26%. Quer dizer, a população cresceu, mas a polícia diminuiu. Ela foi reduzida, né? Além de não contratar os 8 mil cargos que está pendente, que precisam, né? Ainda tem esse déficit desse crescimento da população, que em tese você tem que aumentar também a quantidade de policiais por população, para poder ter solução. Aí se você não tem solução nas investigações, você tem impunidade. Então o criminoso ele vai lá, comete o crime e fica impune. Aí ele cria força para cometer mais crimes. E ele vai cometendo crimes e não tem a investigação, não tem a persecução criminal. O que acontece? Aí vira o que está virando hoje, né? Então, o governo tem que fortalecer as suas polícias. Ele tem que fortalecer, é um apelo que a sociedade faz, que a sociedade não quer viver nesse mundo violento. A sociedade quer que os crimes sejam resolvidos. Agora, não se resolve com o sucateamento da polícia judiciária. Não se resolve da forma que está hoje, né? Então, tem que estruturar a polícia para ela dar resposta para a sociedade. Porque se há punição aos crimes, outros que às vezes têm tendência a práticas criminosas vão desistir de fazer crime. Olha, o vizinho aqui foi preso. Investigaram a morte lá do Joaquim da Silva. Quem é que cometeu? Foi o vizinho aqui, ele está preso, a polícia veio aqui, autuou ele, cumpriu-se o papel da polícia. Agora, para a polícia fazer isso, ela tem que ter estrutura, ela tem que ter condições, ela tem que ser valorizada. E a sociedade tem que entrar nesse embate, não basta só os policiais ficar gritando por valorização. A sociedade tem que cobrar do governo que haja essa valorização, que haja essa estrutura, que realmente ela tenha o atendimento devido e que os crimes sejam esclarecidos, que não haja impunidade. Com o sucateamento da polícia da forma que está, só favorece o aumento da criminalidade. E quem perde com isso? Quem lá tem um parente que foi vítima de homicídio, que tem uma pessoa que foi vítima de estupro na família, que tem uma pessoa que foi roubada, que teve 2, 3 armas na cabeça dele, ela vai ter trauma. Ela vai ficar traumatizada pro resto da vida, ela vai ter medo de sair à rua, ela vê 2 pessoas, será que eles vão me assaltar? Porque a sociedade está vivendo esse trauma provocado por violência. E contribui para o aumento das doenças, né? A saúde pública ela está deficitária também por questão de segurança. Claro, a qualidade de vida, né? Exatamente. Nós queremos poder sair na rua, ir ao shopping, ir ao cinema, poder andar sem ter medo. Tem medo de ficar olhando para trás? Sem ter medo. O povo não pode andar no medo que está por conta da violência. O Estado tem que cumprir o seu papel. Eu acho que esse relaxo do governo cabe até um processo de impeachment, porque isso é um crime de responsabilidade, viu, doutor Melão? Ele está sendo irresponsável com a segurança pública. Com essa fala final, que o nosso programa está chegando ao fim. Doutor, o senhor quer deixar uma consideração final também, conclusão, falar junto com o vereador aqui também? Eu quero hipotecar aqui o nosso apoio às falas do vereador Reis. Quero dizer que a sociedade está começando a acordar com essas manifestações populares, mas a sociedade precisa acordar de forma consciente. A polícia é a barreira de contenção. Barreira de contenção, para quem não sabe, aquelas barreiras que são feitas nas barragens, né, nas hidrelétricas, para a água não passar e não inundar, ou até mesmo para gerar energia elétrica. A polícia é a barreira de contenção, mas para que essa barreira não estoure, precisa fechar a torneira lá atrás um pouquinho. E essa torneira chama-se educação. Porque nós não vamos conseguir segurar essa água se não houver o investimento lá atrás. Nós não podemos combater os efeitos se não conseguirmos combater primeiro a causa. E a causa é a educação.
Porque uma pessoa bem educada se alimenta melhor. Uma pessoa bem educada e bem alimentada exige um pouco mais do serviço público de saúde porque ela fica melhor cuidada e adoece menos. Uma pessoa bem cuidada, bem alimentada e saudável pensa um pouco mais, trabalha o seu consciente um pouco mais e não será acessível aos assédios dos criminosos que, entre aspas, se dão bem na periferia, com carros bonitos, com motos, com dinheiro, isso e aquilo. Ela não fica suscetível a esses assédios, ou pelo menos terá um pouco mais de resistência, porque pensará um pouco. E com isso, a criminalidade diminuirá. Então, o que falta, na realidade, é o governo investir, o governo como um todo, não estou aqui classificando apenas o governo estadual é culpado de forma fortíssima na segurança local, na segurança estadual, mas como um todo, o Brasil precisa acordar e investir em educação, trazer as pessoas para o lado do bem e não para o lado do mal. Com uma conclusão dessa, é que a gente chega ao final do programa. Muito obrigada, vereador, por nos trazer de novo esse tema, essa discussão, para o pessoal de casa entender um pouco mais dessa situação, não é? Eu que te agradeço e agradeço o Dr. Jorge Melão, e outras vezes eu quero voltar à sala de visitas, porque eu gosto desse programa Sala de Visitas. É bom, né? A gente pode levar o pessoal de casa a discussão. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Natália. Obrigada a você, vereador. Obrigada, doutor, por ter nos ajudado a discutir um pouquinho mais, a entender um pouco mais sobre essa situação. Eu que agradeço a você, Natália, o vereador Reis e a Câmara Municipal por ter nos concedido essa oportunidade. Muito obrigada. E você já sabe, se tiver alguma dúvida, manda para o nosso e-mail, é tv@câmara.sp.gov.br. E você já sabe, essa sala de visitas aqui é sua, telespectador da TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui. Até a próxima.